Fala galera, está começando mais um Tistoco Ensina e dando continuidade à nossa aula passada, onde a gente aprendeu, vamos dar um play aqui, onde a gente aprendeu a fazer, se meu PC também colaborar, como eu digo, vamos, onde a gente aprendeu a fazer a movimentação do nosso personagem e limitar até onde ele vai. Hoje vamos ensinar o nosso carinha, nosso cubo andante a atirar. É isso mesmo, vamos criar um tiro para nossa nave. Demorou? Nossa nave, nosso avião, como eu tinha dito, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de tudo, é criar um empty. O que é criar um empty? É criar um game object vazio, sem nada. Vamos renomear ele para pai tiro. Ele vai ser o tiro pai, vai ser o dono de tudo, certo? Depois que a gente criou esse game object, a gente vai criar uma cápsula. Só vim aqui, ó. A gente criou essa cápsula. Ela tá meio feia. A gente vai arrumar ela. Deixar ela menorzinha. Ó, a mistinha apitando. Vou deixar ela menorzinha. Aumentar um pouquinho aqui assim. Deixar ela um pouco menor. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos colocar ela na posição 000. Rotacionar ela em 90. Certo? E vamos colocar ela dentro do pai tiro. Só pegar aqui onde está o nosso jogador. É 2. Vamos colocar ela na posição. Opa, antes eu fiz um negócio errado aqui, desculpa gente. O pai tiro também a gente coloca na posição 0, 2, menos 2.8. Acho que é isso. É 28. Que é para colocar no mesmo lugar que tá o nosso jogador, certo? Então, menos 2.28. A cápsula a mesma coisa. 2 e aqui é menos 2.28. Vamos deixar todos alinhadinhos. Agora a gente pega a cápsula, coloca ela para dentro do pai tiro, certo? Vamos renomeá-la, colocar o nome dela de tiro, certo? Então a gente vem aqui no game e a gente, deixa eu jogar para cá. E a gente movimentar o nosso tiro, ó. Ó o carinha ali. E é isso que a gente vai fazer. Fazer com que o tiro vai... Certo? Tá. Feito isso, a gente vai vir aqui, vai criar um prefab. Create prefab. Ele vai se chamar pai tiro. Que vai ser o pai do tiro. Vamos jogar pra pastinha. Vamos clicar no pai tiro e criar o nosso prefab, certo? Criado o nosso prefab, a primeira coisa que a gente vai falar, que vai criar, é determinar a velocidade com que a nossa bala vai percorrer no cenário. Então a gente vai criar um script C# que vai se chamar velocidade tiro, certo? Vamos jogar ela para dentro da pasta script. Aí, só abrir aqui. Aí, tá. Velocidade de tiro. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável pública do tipo float, certo? Float, para quem não lembra, é número quebrado. Que vai se chamar velocidade tiro, ok? Essa é a nossa variável que vai determinar a velocidade do nosso tiro. Dentro do void update, a gente vai falar assim: translate, vamos transladar o nosso objeto, certo? Aí tem os três eixos, lembra? Vector tree. A gente não vai mexer no X, a gente não vai mexer no XY e a gente só vai mexer no Z. No Z por quê? A gente quer mover o nosso tiro aqui. Não o jogador, o tiro, gente. Mexeu errado. Aqui. E como vocês podem ver, a setinha azul. Deixa eu clicar aqui. Setinha azul é o indicativo de Z. Eu não quero o X nem quero o Y, só quero o Z. Então, a gente vai mexer o nosso tiro no eixo Z. Então, é X0, Y0. E o Z, a gente vai colocar velocidade, que é a nossa variável, certo? Não é o script. Deixa eu mudar o nome dessa variável, que senão vai ficar... Ele vai pegar o nome do script. Vou colocar aqui vel tiro. Vel, underline, tiro. Vai ser vezes corretor vel. Aí.
É minúsculo. Vai ser vezes time.delta time, certo? Então a gente vai falar que a nossa velocidade do tiro vai ser multiplicado pelo tempo do jogo, certo? Não só isso, a gente vai criar uma condição. Por quê? Se eu aplicar esse script aqui no meu tiro, velocidade de tiro, ó, vamos jogar pra cá, nesse cara aqui, certo? Eu coloquei. Só dar um save aqui, senão ele não vai aplicar. Ó, salvo. Eu vou determinar a velocidade do meu tiro, vai 0.2. Você dá um play, meu tiro tá andando pra baixo. Tá errado isso aqui. Ele tá andando XYZ. Oxi. Olha que bagulho doido, velho. XYZ. Não sei, galera. Ele tava andando... Ele tá andando num eixo meio esquisito. Mas enfim. Corrigindo só o script, galera. Em vez de colocar aqui no final, coloquem na variável, no vector 3, né? Que seria o equivalente ao Y. XYZ. Então, se eu der o play aqui, vocês vão ver que meu carinha, meu tiro, vai andar. Se eu aumentar a velocidade, ó. Colocar 1. Olha, ele vai mais rápido. Só que, ó, meu tiro ele tá indo embora. Ele não vai parar, ó. Se eu aumentar um pouquinho mais a velocidade, ó, 2. Ele vai continuar e vai sumir do cenário, só que ele vai continuar existente, ó. Ele tá indo embora pro infinito, pro limbo do nosso jogo, certo? Então, o que eu vou falar? Eu quero dizer que quando ele chegar, da mesma maneira que eu determinei, eu limitei o meu personagem de chegar até aqui, eu vou falar a mesma coisa pro tiro. Quando ele chegar, passar um pouquinho mais daqui, eu vou falar assim, tiro, se elimine, seja deletado. Por quê? Porque esse objeto ele vai continuar no jogo, ele vai consumindo memória, ele vai continuar andando. Imagina eu dar vários tiros, dar 100 tiros e ficar 100 tiros andando pelo espaço perdido dentro do jogo. Vai consumir memória e eles não vão ser deletados. E isso pode acarretar uma série de bugs. Então, eu vou falar que quando o meu tiro passar por tal linha, tal posição, eu vou deletá-lo, certo? Então vamos lá. Lembrando que aqui vai dar 2.5. Vou falar que quando ele chegar no 3, o tiro vai ser deletado, certo? Então vamos lá para o nosso script. Vamos criar uma condição if. Isso é novo para vocês, para quem não sabe ou para quem já sabe, é a primeira vez que eu tô colocando um if dentro do projeto. A condição if é assim: se caso acontecer tal coisa, faça isso. É uma condição de hipótese, certo? Então se, que no caso é o if, transform.position, que é a posição que eu quero pegar. No caso a gente está mexendo com... É que eu tô falando Z, mas ele tá indo para Y, né? Eu não sei o que tá acontecendo direito com o nosso joguinho. Vamos ver se ele tá andando mesmo em... Tá andando, ou ele pode estar andando para cima. Não, ele tá andando reto. Qual que é a variável que ele tá acrescentando? É o Z. Que bagulho bugado, velho. Tá. Vamos lá. Se transform.position for Z, transform.position no eixo Z for maior que 3, certo? Se for maior que 3, eu vou falar a seguinte condição. Faça o seguinte. Existe uma função que chama destroy, que é para destruir. Game Object. O que é o Game Object? É o objeto que está adicionado a esse script. Então, no caso, ele já identifica que o Game Object é o tiro. Então, se eu virar e falar assim, quando você chegar no 3, seja eliminado. Então, vamos lá. Aumentar a velocidade, ó. 1, 2, 3. Deletou. Viu? Sumiu o nosso tiro. Só que no caso, eu vou colocar esse script aqui. Por quê? Eu quero que ele mova o pai. Ah, agora entendi.
é que o pai tá com o eixo... O tiro tá com o eixo rotacionado. Por isso que ele tava andando no... Por isso que eu tô mexendo no eixo diferente dele. Que ele tá rotacionado, ele tá em 90 graus. Aí ele tá andando assim, só que o X dele, o Z dele tá pra baixo. O pai tiro tá certo. Tanto é que quando eu dou o play aqui, ele vai pra cima, porque eu tô mexendo no eixo aqui o Y. Então, aqui tá o eixo Y. E quando eu jogo pro pai, o pai tá com os eixos todos corretos. Se eu vier aqui, ó, só corrigindo, colocando 0 aqui e aplicando aqui, vocês vão ver que o pai vai andar no eixo X. No eixo Z, desculpa. Olha lá, certo? Quando ele chegar no 3, olha lá. 1, 2, pau, deletou. Então o nosso tiro está sendo eliminado. Isso não vai acarretar nenhum bug, nenhuma sobrecarga de memória. Vamos só ver se ele está chegando no limite da tela ou se o usuário consegue enxergar quando ele é eliminado. Porque não é legal, né? Não, não consegue. Demorou. Então pronto. Criamos nosso tiro pai, vamos dizer assim. Agora falta a gente falar para o nosso cubo, quando clicar, quando você efetuar algum botão, apertar alguma coisa, dispare esse pai, esse tiro, né, no caso. Então vamos lá. A gente já pode deletar o nosso prefab. Opa, só dar um comando Z aqui, porque eu não dei apply. Toda vez que você alterar alguma coisa no seu prefab dentro do jogo, clica aqui, ó, e dá um apply. Tem o applyzinho aqui, que ele aplica as alterações no seu prefab do projeto, certo? Aí você pode deletar. Tá, então vamos lá. Vamos criar um segundo script. Esse script vai ser o responsável por fazer o nosso cubo da tiro. Então vamos fazer assim, personagem atira, é o nome do nosso script. Joga ele pra pastinha lá. Aqui, aí. Vamos abrir o nosso script. Perfeito. Vamos criar 3 variáveis, certo? A primeira variável que a gente vai criar é uma variável do tipo GameObject. Por que GameObject? Porque eu tenho que falar para o nosso cubo qual objeto ele vai ter que disparar. Então, o objeto que a gente tem que disparar, ele é um objeto do um GameObject, é um objeto do jogo. Então eu tenho que falar assim, esse objeto que eu vou determinar, vou clicar e arrastar lá para variável, é o objeto que você vai disparar. Então a gente tem que criar essa variável. Então o GameObject vai ser objeto underline tiro, que vai ser a nossa cápsula no caso, né? Criada essa variável, a gente vai criar uma condição if, ó o if aí de novo, com input.get button down. Quando eu pressionar o botão, certo? Eu sempre esqueço que eu não tenho aspas, galera. Essas aspas me perseguem. Fire 1, certo? O que é esse Fire 1? Lembra que na aula passada que eu falei pra vocês que existia aqui no Project Settings, existe o input. Dentro do input você tinha horizontal, vertical e você tem umas outras condições aqui, que é Fire, Jump, enfim. O Fire 1, ele é considerado pelo Left Control, que é o control do lado esquerdo do teclado, ou o mouse, o botão esquerdo do mouse. Pode ser tanto o mouse quanto o control. Então eu vou falar que quando você aperta um desses dois botões, ele vai disparar o nosso tiro, certo? Então vamos voltar aqui pro script. Caso ele aperte o Fire 1, fechar aqui de novo, vamos falar para ele o seguinte: execute a função que eu vou criar agora. Opa. Tiro. Se ele deixar eu criar essa função, né, não ficar me corrigindo, que isso aqui tá me irritando um pouquinho. Tá, criada essa função, a gente vai criar a função agora, a gente só tá chamando ela. Então vamos aqui, void tiro, certo? O que eu tô fazendo? Tô criando uma função como se fosse uma função update. Lembra? O update ela sempre se atualiza, o start ela executa uma vez só. A função tiro, ela vai ser executada toda vez que eu mandar apertar o botão Fire 1. Então eu apertei o botão Fire 1, ele executa a função tiro. Então, vamos lá. Criando a função tiro. Dentro da função tiro, eu vou falar assim, instantiate, que é instancie, crie, né? O objeto tiro, que é a nossa variável, que eu vou chamar, que é nossa cápsula. Objeto tiro, transforme
ponto position, que a gente quer mexer na posição do nosso quando a gente for instanciar, certo? E vamos dar um transform ponto rotation, que é para pegar a posição e a rotação. Fecha, salva. Vamos lá testar. Bom, dentro do nosso PyTiro a gente vai jogar o nosso personagem atira, certo? Só uma coisa, eu esqueci de deixar public, senão eu nunca vou conseguir mexer. Aí. E aqui tá nosso script, certo? Opa, desculpa, eu coloquei o script no lugar errado. A gente vai colocar o script no jogador. Então a gente vai clicar aqui, personagem atira, joga aqui. E quem é o objeto que a gente vai atirar? É o nosso PyTiro. Então aqui no jogador a gente clica, pega o PyTiro e joga aqui dentro, certo? Então se a gente der um play, tá o nosso personagem aqui. Se eu der o clique do mouse, ó lá. E aí, ó, você pode ver que todos os tiros estão sendo deletados. São clones, ó. Tá vendo que ele tá criando clones de vários PyTiros? Só que acontece, eu posso ficar clicando aqui infinitamente, ele vai ficar instanciando um monte. Então o que a gente tem que fazer? Tem que criar uma frequência. O que é essa frequência? Limitar um tempo de respawn do tiro. Igual no LoL tem. Você tem um tempo de auto-ataque. Você dá um tiro, aí ele você se prepara de novo e dá outro tiro. A gente tem que ter esse delayzinho pra não ficar um negócio muito absurdo e muito fácil. Imagina, eu fico que nem uma metralhadora aqui destruindo todos os inimigos e não dá nem tempo deles criarem a ação de tentar me acertar. Então eu não tô criando a dificuldade dentro do jogo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar outras duas variáveis. Uma que vai se chamar uma variável pública do tipo float, certo? Que vai se chamar frequência tiro. A gente vai determinar a frequência do nosso tiro. E uma outra variável do tipo privada, do tipo float também, que vai se chamar último tiro, certo? Criadas essas duas variáveis, agora a gente vai criar as nossas condições. Dentro do Void Update, lembrando que tinha, quando eu apertar o botão Fire, ele vai instanciar a função tiro. A gente vai colocar uma condição a mais. Então, se eu apertar esse botão Fire e esses dois sinaizinhos que eu coloquei aqui, são situações complementares. Eu vou explicar rapidinho para vocês entenderem. Dentro do if, eu posso falar assim: se ele apertar o botão Fire e a condição de tempo, ponto tempo, certo? For maior que a frequência do tiro mais o último tiro, ele vai poder executar a função tiro. Então o que eu tô falando? Ao momento que ele apertou o Fire e o tempo de jogo for maior que a frequência do tiro, então a frequência do tiro é 1 segundo. Se passou de 1 segundo, mais o último tiro, que foi o último, tipo, o último tiro foi lançado 1 segundo atrás. Então, e a frequência de tiro só deixa ele atirar depois de 1 segundo. Então, passou de 1 segundo, aí a condição está legal pro tiro, pra função tiro executar. Então, passou de 1 segundo, e o tempo tá mais que a frequência do tiro, então a função tiro é executada, certo? Só que eu não tô determinando qual que é o tempo desse último tiro. Então aqui dentro da função tiro, a gente vai falar assim: último tiro é igual a tempo ponto tempo, certo? Que é igual ao tempo do jogo. Então, feito isso, a gente já meio que criou a nossa frequência. Além dessa condição de e, tipo, se eu atirar e a condição xxx for essa, eu tenho uma que chama também ou, que é utilizada por esses dois traços. O que acontece? A condição E é somando as duas. Então se ele apertar e a condição outra estiver legal, ele executa. A ou é assim: se ele apertar, ele executa. Ou se o tempo também for legal, ele também executa, independente dos dois. Ele vai executar tanto o Fire quanto o tempo do tiro. Então não é... Eu só estou explicando para vocês verem que existe mais de algumas opções. No caso a gente vai usar o E porque é complementar, certo? Então vamos lá.
Feito isso, a gente salva, volta lá para o nosso script. Ele vai colocar aqui uma variável de tempo, que é a frequência. Então a gente vai falar que a cada 1 segundo eu posso dar um tiro, certo? Então eu vou vir aqui, tô com o meu personagem. Ó, eu vou começar a clicar para atirar, ó. Eu não posso, ó, tô clicando. Você tá vendo que ele tem um... os tiros são... Eles saem todos no mesmo tempo. Eu não consigo mais fazer aquela enxurrada de tiro. Eu meio que crio um padrão de atirar. Se eu diminuir aqui, eu posso pôr 0.1. A frequência do tiro vai ficar 0.1. Então, ó, sai muito mais tiro. E aí é muito mais fácil de eu controlar e eu criar um padrão de tempo de tiro. Onde eu posso colocar, por exemplo, quando eu pego um buff, o meu tempo de tiro diminui. Eu crio uma vantagem. Então eu pego um buff que, tipo, me dá uma metralhadora. Eu começo a dar 10 tiros a mais do que eu dava antes. Então o que eu alterei nessa condição de dar 10 tiros a mais? Eu diminuí a frequência de tiro. Então a frequência de tiro é menor, logo sai mais tiro. Então são coisas que a gente pode acrescentar que deixa o jogo mais divertido, né? Então, ó, aqui a frequência está 0.5. Certo? Bom, galera, essa foi a aula de ensinar o nosso cubinho a atirar. Lembrando que em breve eu vou estar lançando a aula de 3D com o meu parceiro Vinícius, que ele é o responsável dessa parte. A gente vai ensinar a modelar, a texturizar, enfim. E aí a gente vai começar a deixar o nosso jogo artisticamente mais bonito. No caso a gente só está fazendo a parte mecânica, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai criar o nosso primeiro inimigo e vai dar mais um pouco de interatividade dentro do jogo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal se você é novo e dê um like na página da Logitech, que é parceira do canal. E visite o site da Playware, que tem as camisetas do X-Tou, com uma série de coisas. Demorou? Até a próxima. Caso você queira mandar as suas dúvidas aqui nos comentários, pode mandar que eu respondo, esclareço todo mundo. E se você quiser pegar o pacote dessa aula, na descrição do vídeo tem o linkzinho de onde você pode baixar para ter acesso aos scripts e tudo mais, certo? Até a próxima, um abraço.